A história conta que Enoque começou a andar com Deus após ter gerado seu filho Matusalém, cerca de 65 anos. O profeta sabiamente se isolou do mundo, procurando maior conhecimento e discernimento da palavra do Senhor. Enoque conta a Lameque, seu neto, sobre a visão em que via seu bisneto nascer. Seu nome deveria ser Noé. Seria um profeta, e ele verá a humanidade ser destruída, recomeçando novamente com ele, por causa da iniquidade dos homens e gigantes em nosso planeta. Em alguns textos faz relatos sobre o nascimento de Noé, dizendo que Noé não se parecia nada com outras crianças na terra. Sua pele e cabelos eram extremamente brancos e seus olhos apresentavam um brilho incomum. Segundo a história, Lameque afirmou que seu filho não era um homem, e sim um anjo do céu. Com certeza não é de nossa espécie, conclui o pai. Enoque então recebeu uma missão divina, que era pregar a palavra de Deus a todos os homens da terra. A palavra pregada por Enoque naqueles dias era contra os anjos caídos, que contaminaram o coração dos homens na terra. Ensinou o povo a obediência e exortação da palavra do Senhor. Ordenou que se espalhasse a todos os habitantes da terra a notícia de que todos aqueles que quisessem conhecer Deus e suas obras, que fossem falar com Ele. Conta a história que no total de 130 reis e príncipes foram ao encontro de Enoque, solicitando que ele reinasse sobre eles. Enoque se tornou um grande rei sobre todos os homens, pois o Espírito de Deus estava sobre ele. Promoveu a paz sobre a terra durante seu reinado de 140 anos. Após 140 anos de seu reinado, Enoque se isolou novamente a fim de servir melhor ao Senhor. Começou a se afastar dos filhos dos homens gradativamente, e quando vinha falar com o povo, sua mensagem era de correção e obediência a Deus. Conforme o tempo passava, Enoque se distanciava ainda mais do povo. Enoque então começou a receber visitas de mensageiros dos céus, anjos que desciam com veículos denominados cavalos de fogo. Dos veículos saíam fogo e fumaça. Enoque relata em seu livro que chegou a andar com estes anjos aos pontos mais remotos da terra e aos confins do universo. Em seu livro, Enoque conta: recebi a visita de 2 homens de grande cultura, como jamais havia visto na terra. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos pareciam como lâmpadas ardentes. O fogo era expelido por seus lábios, suas roupas pareciam plumas, seus pés eram purpúreos, seus olhos brilhavam mais que a neve. Chamaram-me por meu nome. Enoque visitou 7 mundos diferentes do nosso. Viu neles criaturas aladas, com cabeças de crocodilo e pés de caudas de leão. No 7º mundo, encontrou pessoalmente o Criador dos mundos, que explicou a formação da Terra e do Sistema Solar. Enoque afirma que para ele, a viagem durava poucos dias, mas quando voltava para a Terra, séculos haviam se passado. A história conta que chegou um momento em que os reis da terra sentiram a falta de Enoque, pois ele havia se ausentado por muito tempo. Com isto, eles o procuraram, e quando o encontraram, ficaram com muito medo, pois um grande temor divino pairava sobre o seu semblante, e nenhum homem conseguia olhar para ele, temendo ser punido ou morto. Enoque já não era um homem comum, pois exalava uma atmosfera divina ao seu redor, que causava espanto. Entretanto, Enoque teve que se preparar para falar novamente ao povo de uma maneira que ninguém fosse ferido ou morto, pois tal era a atmosfera que o seguia.
Em determinado momento da vida do profeta, Deus lhe havia alertado para que ele preparasse sua casa, pois logo ele seria levado, ainda vivo, ao céu. O profeta Enoque então novamente começou a dar conselhos e ensinamentos ao povo de como se comportar aqui na terra. Enquanto ele falava, um anjo do Senhor lhe chamou e disse que era chegado a sua hora. Ele seria levado ao céu, pois uma grande missão estaria ao seu encargo. Iria reinar sobre os filhos de Deus, assim como ele havia reinado sobre os filhos dos homens na terra. A história conta que Enoque falava ao povo quando um veículo denominado Cavalo de Fogo desceu do céu, e todo o povo pôde contemplar este grande evento. Enoque então subiu sobre o cavalo de fogo e começa a andar, distanciando-se do povo. Conta a história que cerca de 800 mil homens o seguem pela sua jornada, observando Enoque se distanciar-se cada vez mais. Porém, em um determinado ponto da viagem, Enoque diz ao povo para voltar, pois segui-lo era perigoso, pois corriam o perigo da morte. Entretanto, alguns teimosos o seguiram por muito longe. Alguns chegaram até mesmo a agarrar-se no profeta, dizendo que também iriam com ele. Insistiram tanto que Enoque seguiu sua viagem, sem mais falar com ninguém. Em um determinado momento, um grande redemoinho surge no céu. Cavalos e carruagens de fogo descem. Logo, Enoque é arrebatado e desaparece nos céus. No entanto, não se sabe o que teria acontecido com os homens teimosos que o seguiram, pois também sumiram sem deixar vestígios. Conta a história que todos os reis queriam saber o que teria acontecido com os homens que seguiram Enoque, pois estes jamais retornaram. Então foram até o local, onde supostamente Enoque teria passado, e havia muita neve no local. Os reis pediram que a neve daquele lugar fosse removida, a fim de saber se os homens que seguiram Enoque haviam sido mortos. Entretanto, nada encontraram. Concluíram então que os homens também teriam subido ao céu, juntamente com Enoque. De acordo com a visão dos muçulmanos, é possível que se tenha construído pirâmides em reverência a Enoque, uma vez que esta foi a região onde ele ascendeu novamente ao céu e nunca mais voltou para sua família. É possível que ele seja o verdadeiro homem por trás do mito de Osíris, o deus egípcio. Segundo os antigos escritos, Enoque teria se tornado no anjo Metatron, o que seria um anjo da hierarquia dos serafins, um anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade, e também conhecido como o anjo da morte e da vida. Subiu aos céus para reinar sobre os anjos, sentinelas, guardiões dos céus. Enoque, um homem de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.